Nós não podemos restringir a atitude de auxiliar e de sermos úteis a quem necessita, aos mais necessitados, a quando nós dispomos de dinheiro ou de outro tipo de recurso. Isso porque as nossas palavras podem ser algo extremamente interessante, extremamente útil, extremamente construtivo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre o ato de auxiliar, de sermos úteis aos semelhantes. E é fundamental que a gente busque ser útil. Agora, muitas vezes as pessoas acabam acreditando que só podem ser úteis quando dispõem de recurso financeiro ou de algum outro tipo de patrimônio, de bens materiais. E é preciso reconhecer que isso é útil, sobretudo quando a gente vive numa sociedade que ainda tem tanta desigualdade social. Então, esse é um aspecto que a gente não pode desconsiderar a importância. Só que nós não podemos restringir a atitude de auxiliar e de sermos úteis a quem necessita, aos mais necessitados, a quando nós dispomos de dinheiro ou de outro tipo de recurso. Isso porque as nossas palavras podem ser algo extremamente interessante, extremamente útil, extremamente construtivo. Nós podemos auxiliar as pessoas com as palavras que nós dizemos. Se a gente cria um clima de confiança, um clima de otimismo, se a gente reforça a esperança. Eu me lembro que outro dia eu estava passando por um lugar, estava com a minha filha no carro, e aí paramos no sinaleiro e veio uma pessoa que estava vendendo algumas frutas, Naquele momento, eu não estava com recurso ali, as frutas não era algo que eu estava procurando, mas baixei o vidro, conversei um pouquinho com a pessoa, dei algumas palavras de incentivo, perguntei como é que ela estava, como é que estava o clima, e uma coisa que me chamou a atenção, a expressão, a face da pessoa se iluminou, mesmo que eu não tenha oferecido nada. E eu fico imaginando, aquela simples atitude, a gente conversar com o outro com respeito, com carinho, com interesse legítimo, faz com que a pessoa se sinta mais confiante. Então ela já vai para o próximo com uma outra mentalidade. Ela já vai ter mais resistência para lidar com a frustração. Então nós precisamos lembrar disso. As nossas palavras são também uma forma de auxiliar, de contribuir, de sermos úteis a um semelhante. Por outro lado, às vezes a gente pode usar as palavras para estimular o pessimismo, reforçar o desencanto, reprovar as pessoas, destruir sonhos, não é verdade? Vocês conhecem alguém que sempre que a pessoa chega com uma ideia nova, ela tem uma palavra, uma análise que vai enfocar o aspecto negativo, que as coisas não vão dar certo. Ou seja, quando a gente utiliza as nossas palavras dessa forma, nós estamos utilizando um recurso precioso para servir ao semelhante, para destruir, para desestimular. Eu não quero dizer que a gente tenha que ser ingênuo, mas muitas vezes a gente acaba emitindo opiniões, expressando conceitos, falando de uma determinada forma, que se a gente ficasse calada, já seria de bom tamanho, já estaria melhor. Porque se a gente fizer a caridade de não complicar a vida dos outros, de não desanimar ninguém, já é algo extraordinário. E isso não exige nenhum recurso além daquele que nós já temos em nossas mãos, que já está à nossa disposição. Então, auxiliar tem vários aspectos. Quando a gente começa a compreender dessa forma, a gente percebe que nenhum de nós está isento da possibilidade de auxílio, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com a nossa postura. E se a gente fizer a caridade de não complicar a vida das outras pessoas, já vai ser um grande avanço. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Comentário intitulado Auxílio no Auxílio. Há quem pergunte como auxiliar os outros sem recursos materiais, e dentre as muitas formas de amparar sem apoio amoedado, falar para o bem é uma delas.
Recorda o tesouro das boas palavras que transportas contigo. Basta ligar os dispositivos da memória e o verbo edificante se te derramará da boca a afeição de uma torrente de luz. Ajuda aos que ajudam, a benefício do próximo, criando o clima do otimismo e da esperança indispensável à sustentação da alegria e da paz. Não pronuncies a frase de pessimismo ou desencanto, reprovação ou amargura. A dificuldade, sem dúvida, estará presente, mas se forjamos confiança na força espiritual que nos é característica, de modo a transpô-la ou desfazê-la, conseguiremos liquidá-la muito mais facilmente, de vez que estaremos mobilizando o poder da cooperação. A enfermidade estará golpeando fundo no irmão que a suporta. No entanto, se projetamos em favor dele um pensamento de reequilíbrio ou de fé, será essa medida providencial que o habilitará, por fim, a iniciar a marcha mental para a justa restauração. Não desencorajes, seja quem seja. Feridas reviradas agravam o sofrimento. Erros comentados estendem a sombra. Cada consciência é um mundo por si, com obstáculos e problemas próprios. Cada qual de nós, os espíritos em evolução na Terra, tem qualidades nobres que acumula e imperfeições de que se deve desvencilhar. Lembremo-nos do auxílio que podemos aditar ao auxílio daqueles que se consagram a auxiliar para o bem dos semelhantes. Se nos propomos colaborar na edificação do reino de Deus, comecemos pela caridade sublime e silenciosa de não complicar e nem desanimar ninguém. Uma página extremamente útil de Emmanuel para nos lembrar que o ato de servir vai além daqueles que se restringem somente ao uso do dinheiro, de outros tipos de recursos. E o desafio para a gente hoje, ele é simples. Hoje a gente vai tentar não complicar a vida de ninguém, não desanimar ninguém. Vamos fazer um compromisso, que toda pessoa que cruzar o nosso caminho hoje vai sair dali igual ou melhor do que quando encontrou a gente. Um pouco mais animado, um pouco mais feliz, um pouco mais confiante. E se a gente não conseguir fazer isso, pelo menos nós não vamos complicar com palavras de reprovação, com palavras de condenação, com pessimismo. Combinado? Esse é o nosso desafio para o dia de hoje. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.